Olá pessoal, bem-vindo de volta ao curso do Microsoft Project. Na aula de hoje, iremos abordar aí o conceito de fórmula de atribuição e também vamos falar aí do conceito do campo tipo, né? É um campo muito importante aí para a solução do Microsoft Project. Ele fornece algumas opções aí que controla o efeito causado pelo trabalho, também pela unidade de atribuição ou pela duração. Nesses slides eu estou demonstrando para vocês a forma que o Project adota para poder fazer o cálculo aí do trabalho, duração, unidade versus horas, ok? Eu vou mostrar para vocês as características que ele utiliza para poder efetuar este cálculo. Um campo que ele utiliza é o campo de trabalho, que mostra a quantidade total de tempo agendado em uma tarefa. Outro campo utilizado é o campo de duração, que é o intervalo total de um período, valor do período do trabalho de início até o término de uma tarefa. O campo unidade de atribuição também pode ser caracterizado aí pelo recurso, mostra o percentual do número que representa a atribuição dos recursos a uma tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho um recurso, eu tenho 100% de unidade de atribuição. E se eu tenho dois recursos, eu tenho 200%. Então, o Project faz esse tipo de consideração. Outro campo relevante é horas-dia, que por padrão é baseado nos horários de trabalho disponíveis no calendário do Microsoft Project, que representa uma semana de 5 dias, que daria 8 horas por dia, de segunda a sexta, totalizando aí 40 horas por semana. Desta fórmula, eu quero demonstrar para você uma variação para poder exemplificar, para poder contextualizar aí o caso do cálculo da fórmula de atribuição. Então, o que eu quero dizer com isso? O trabalho igual a duração dividido pela unidade versus a hora-dia. Ou seja, se eu determino em uma tarefa que eu gastaria 48 horas para terminar essa tarefa, no caso seria o trabalho, 48 horas de trabalho, eu demoraria, se eu tivesse apenas um recurso, uma atribuição de recurso em 100%, a gente entende que um recurso atribuído 100%, ele no calendário padrão, ele determina 8 horas por dia, ele está disponível 8 horas por dia referente àquela tarefa, ok? Então o cálculo é muito simples. Se eu tenho um recurso que está 100% full time naquela atividade e que ele gastaria 48 horas para executar aquele trabalho, o Project está dividindo 48 horas de trabalho dividido aí por 8 horas do dia, que daria 6 dias de duração, ok? Se a gente parar para pensar, caso a gente queira, né, que a duração tenha uma redução aí em relação ao tempo, né, de entrega, considerando que o trabalho ainda permanece com as 48 horas, se eu tenho dois recursos, o Project entende que a unidade de atribuição é de 200%. Vezes 8 daria 16 horas por dia, porque eu estaria com dois recursos fazendo essa tarefa. Levando em consideração isso, que eu tenho 48 horas de trabalho, eu reduziria para 3 dias de duração. Ok, pessoal? Bom, agora vamos falar aí do campo tipo. Fornece opções que controlam o efeito causado pelo campo trabalho, pelas unidades de atribuição, que também pode ser caracterizado como recurso, ou pela duração, conforme mencionado aqui nesses 3 tópicos aqui. Uma vez definido o tipo de trabalho fixo, quando uma tarefa está definida como trabalho fixo, a quantidade de trabalho permanece constante, ou seja, o trabalho, uma vez definido que eu gastaria 100 horas para executar aquela tarefa, eu defini efetivamente como tipo trabalho fixo, esse campo em específico não sofrerá nenhum tipo de alteração, mesmo que eu faça alguma alteração na duração
ou na unidade de atribuição. Ou seja, se eu defino o meu trabalho de 100 horas, eu posso muito bem aumentar a unidade de atribuição e, consequentemente, irá diminuir a duração desta tarefa. Em relação à unidade fixa, que é padrão do Microsoft Project, sem você definir o tipo, Microsoft Project automaticamente define como unidade fixa. Quando uma tarefa está definida como unidade fixa, o número de unidades de atribuição permanece constante. Ou seja, se eu tenho um recurso alocado nessa tarefa, ele está 100% disponível para executar 8 horas do dia para atender essa tarefa. Se eu alterar a duração, automaticamente o project vai equalizar aí a quantidade de horas do trabalho. Ok, pessoal? O próximo é a duração fixa. Quando uma tarefa está definida como duração fixa, a duração da tarefa permanece constante, ou seja, ela nunca vai ser alterada, independente do número de recurso ou a quantidade de trabalho. Então, ela nunca vai alterar a duração. Eu posso alterar a unidade, eu altero o trabalho, mas a duração não irá alterar, ok? Beleza, pessoal, agora estamos na Microsoft Project. Eu vou mostrar para vocês aqui uma tarefa com unidade fixa. Vou mostrar para vocês também uma tarefa com trabalho fixo e outra tarefa com duração fixa. E aí, na prática, vocês vão conseguir ter a percepção como que eu acabei de explicar agora na teoria, ok? Então, pegando aqui a tarefa 1, que eu já atribuí o recurso Maria. Então, como está como unidade fixa, o Microsoft Project entende que a Maria está 100% alocada nessa tarefa, 100% disponível, ou seja, ela irá trabalhar 8 horas por dia para terminar essa tarefa. Ou, no caso, essa tarefa, ela teve uma definição de trabalho de 32 horas. Então, automaticamente, o Project já calcula a quantidade de horas de trabalho versus 8 horas que a Maria está disponível naquele determinado dia. Então, ele já faz esse cálculo. Quando eu altero aqui, por exemplo, eu entendo que essa tarefa eu posso executar ela não em 32 horas, eu consigo executar ela em 24 horas, por exemplo. O Project automaticamente ele já vai alterar a duração para 3 dias, porque a unidade fixa ela está definida. E como mencionei, a unidade fixa definida, ele entende que o recurso está 100% alocado, trabalhando 8 horas por dia. Mesmo acontece no caso se eu for alterar a duração. No caso, se eu for colocar 2 dias aqui, o Microsoft Project já faz o cálculo automaticamente da duração da tarefa. Próximo exemplo é trabalho fixo. Aí vocês vão perceber aí a diferença. Esse campo trabalho, ele não vai ser alterado caso eu vier a alterar aí a duração e a unidade de atribuição, né? Ou seja, se eu definir aqui na tarefa 3 que eu gastaria 24 horas e se eu entender que essa tarefa eu consigo executar com uma duração de 1 dia, automaticamente o Project vai entender que o recurso, João, ele está super alocado. Então, se a gente acessar aqui o uso da tarefa, a gente vai perceber aqui que o João, para realizar aquela tarefa, ele precisaria trabalhar 24 horas, que não seria o caso, né? Então, pessoal, você percebe aqui que o João não teria condição de trabalhar num trabalho de 24 horas com a duração de 1 dia, ele ficaria super alocado, né? Então é só para exemplificar para vocês. Vou voltar aqui para 3 dias e aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês, né? Se eu não quisesse alterar aqui a duração e se eu fosse aumentar a quantidade de recursos aqui, colocasse, por exemplo, vou colocar o Pedro aqui, o que aconteceria? A minha duração ela vai reduzir, né? Ou seja, como eu tenho mais unidades de atribuição disponível para executar aquela tarefa, consequentemente o Project já vai calcular aí a duração, reduzindo aí o tempo de entrega para realizar esse trabalho de 32 horas, tá bom? Ok, pessoal? Bom, o próximo exemplo aqui é a duração fixa. A duração fixa ela está muito relacionada à atribuição do recurso também. Então, a percepção aqui, quando eu faço a atribuição
de um recurso a uma tarefa, por exemplo, eu vou atribuir aqui a Maria, automaticamente o project ele faz também o cálculo aí da unidade de atribuição versus a quantidade de dias de duração. Então, subentende-se que o meu trabalho será de 48 horas. Então, a mesma coisa acontece aí, levando em consideração que a duração é fixa, ela não é alterável. Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que o cliente definiu que a tarefa 7 tem que ter a duração aí de no máximo 2 dias. Só que eu sei que uma tarefa dessa envergadura, ela não demoraria 2 dias para executar. Eu teria que considerar 32 horas. E aí, levando em consideração isso, como que um recurso vai conseguir entregar essa duração de 2 dias fazendo um trabalho de 32 horas? Se eu alocar aqui o Pedro, automaticamente ele vai ficar sobrecarregado, então super alocado, ele não vai conseguir fazer essa tarefa. Eu teria que inserir mais um recurso aqui para poder efetuar essa tarefa e assim, consequentemente, conseguiria executar essa tarefa sem prejudicar a duração, porque a duração é fixa, então ela nunca vai ser alterada. Ok, pessoal? Então é isso, espero que esteja claro. Vou deixar o material abaixo do vídeo. A gente se vê na próxima aula.